Bom, gravando, novamente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí a esse treinamento. Eu sou o Igor, acho que todos vocês já me conhecem, né? Já têm contato comigo, com o Gustavo e com outro Igor no dia a dia. E hoje a ideia é a gente apresentar aí para vocês como é que funciona esse novo produto que a gente está lançando, que é o Crédito do Trabalhador. Vocês já tiveram contato aí durante um longo período, né? Tem promotores aí que já estão há mais de um ano com a gente, batendo 2 anos, e já estão acostumados aí com a nossa dinâmica. E a gente está apresentando mudanças agora devido a justamente as mudanças ali com o produto do FGTS. Então a gente precisa se movimentar como empresa. Então nós fomos atrás do produto que mais fácil para todos, que mais se aproxima do antigo produto, que tem uma similaridade com o antigo produto, que no fim das contas impacta o mesmo público, tá bom? Então vocês vão lidar com as mesmas pessoas muitas vezes, tá bom? Então só as pessoas que já tomam o FGTS com vocês, que já antecipam o FGTS com vocês todos os meses, são esses meses que conseguirão fazer ali uma liberação de dinheiro através do crédito do trabalhador. Beleza? Espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem. Podem me interromper caso tenha alguma dúvida, tá bom? Vou utilizar minha tela também para poder guiar minha apresentação. Então, certifiquem-se que, além de estar me ouvindo, vocês também estejam vendo a tela, que vai ser importante algumas informações aqui. Beleza? Bora lá, então. Vou explicar o que é esse crédito do trabalhador. Eu sei que algumas pessoas já conhecem, já sabem, ou até já obtiveram alguma explicação nossa ali no individual, né? Mas para colocar todo mundo na mesma página, vou trazer todos os detalhes técnicos desse produto. Bom, bora lá então. O que é esse crédito que a gente oferece, que é o crédito do trabalhador? Bom, esse crédito nada mais é do que uma modalidade de consignado. Então, ele utiliza ali a previsão salarial do trabalhador como garantia para ser pago esse empréstimo. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, eu vou tomar um dinheiro e esse dinheiro, para ele ser pago, essa dívida que foi tomada, ela vai ser paga com o salário futuro desse trabalhador. E o desconto, ele é feito facilmente, diretamente na folha de pagamento do trabalhador. Então, um cenário que já existia antes disso, por exemplo, é a pensão alimentícia. Então, por exemplo, algumas pessoas, né, por algum motivo de separação, têm que fazer ali o desconto na folha de pagamento para recolher a pensão alimentícia de uma pessoa que necessita desse complemento de renda, né? Geralmente, separação ali de um casamento. Então, nada mais o cenário é muito parecido, tá bom? O desconto vai ser feito diretamente na folha e vai ser pago à instituição que fez justamente a antecipação daquele salário para essa pessoa, tá certo? Então, a dinâmica é basicamente essa, ok? Então, o valor tomado pelo trabalhador, ele é descontado diretamente na folha de pagamento para que ele consiga quitar essa dívida. Quem é que pode acessar esse crédito, então? Como eu falei para vocês, é o mesmo público do FGTS, tá bom? Todos aqueles que têm direito ao FGTS, que são as pessoas que possuem carteira assinada. Hoje no Brasil nós temos quase 50 milhões de trabalhadores de carteira assinada, então a verdade é que a maior parte da população que trabalha, os adultos que trabalham, são carteira assinada, tá bom? Então, a maior parte dos brasileiros aí, talvez vocês aqui, inclusive, sejam carteira assinada, ou já tenham sido no passado. Bom, enfim, todas as pessoas que têm essa carteira azulzinha aqui, que é esse documento, né, cria-se um vínculo com a empresa que o trabalhador trabalha quando essa carteira é assinada e ele passa a ter alguns direitos, né? Um dos direitos é o FGTS, como é o produto que a gente trabalha antes, e também, por ter ali uma certa estabilidade, a gente consegue fazer uma previsão ali para poder descontar o salário futuro para liberar um dinheiro no momento presente para esse trabalhador. O nosso produto, ele se restringe a essa faixa de idade, tá bom? 21 e 65 anos. E todas as restrições, pessoal, que são impostas nesse produto, por que existem essas restrições, né? Diferente do FGTS, que a gente conseguia, a maioria das pessoas tinham acesso a esse crédito, no crédito do trabalhador ele é um pouco mais restrito, por quê? Apesar de ser um desconto automático em folha, ainda existe um risco da instituição financeira ao fazer a liberação desse crédito. Qual que é esse risco? Do trabalhador ser demitido, né? É porque ele está empregado hoje que amanhã ele ainda estará empregado. Então, existe um risco por parte da instituição financeira, né, junto a essa modalidade de crédito, justamente associado à demissão do trabalhador. Então, as travas, todas as restrições do público estão ligadas a isso, a diminuição do risco, né, na hora de ser feita a quitação de dívida. Então,
de repente, uma pessoa acima de 65 anos, há um risco, claro, dela aposentar naturalmente, e aí não vai haver mais aquele salário e, por consequência, não vai ser possível o desconto em folha. Ou uma pessoa abaixo de 21 anos está entrando agora no mercado de trabalho, o risco dela trocar de emprego ali nos primeiros meses, de não se adaptar à nova empresa, é grande também. Então, lembre-se disso. Todas as travas não é para prejudicar, não é para restringir, para tirar certas pessoas de ter acesso, e sim diminuindo o risco ali da instituição financeira de não receber e até do próprio trabalhador, tá bom? Porque a ideia, o trabalhador, ele quer pagar aquilo. Então, se ele acaba sendo demitido, né, ele vai ter ali alguns problemas. É claro que existem algumas maneiras secundárias de ser feita a quitação dessa tomada de crédito, mas que o ideal é que realmente seja feito diretamente ali como a programação inicial, com o desconto da folha. Beleza? Bom, outra exigência é o tempo mínimo de emprego de 6 meses, tá bom? Então, a pessoa precisa estar com a carteira assinada há 6 meses, tá bom? Então, esse é um outro critério super importante. E a empresa pela qual o trabalhador está trabalhando, está com carteira assinada, criou-se o vínculo, é de 2 anos, novamente, visando a redução de riscos, tá bom? Porque quanto mais recente a empresa, a chance dela quebrar ou ser fechada é maior. Se uma empresa já está há 10, 15, 20 anos, a chance dela quebrar ou ser fechada é muito menor do que uma empresa que acabou de nascer. Bom, quem pode solicitar esse crédito? Já esclareci para vocês, carteiras assinadas, com esse intervalo de idade, pelo menos 6 meses de emprego, e uma empresa, esse trabalhador precisa estar trabalhando numa empresa que tem pelo menos 2 anos de fundação. E quem não pode solicitar esse crédito? A gente também tem algumas restrições aqui, tá bom? Que estão listadas aqui. Pessoas politicamente expostas, funcionários com data fim de contrato ou estagiários, em licença maternidade, em período de experiência ou de aviso prévio. Por quê? Eu acho que é um pouco óbvio esse público que não é atendido. Por quê? Porque são todos empregos que têm uma previsão de acabar. Uma pessoa que está de aviso prévio, ela está no período final ali da contratação com essa empresa. Uma pessoa que está em período de experiência, ela está no período inicial. Então, inclusive, o FGTS mesmo não é recolhido ali nos primeiros meses, né? Após a pessoa passar pelo período de experiência, ela de fato recolhe, inclusive, todo o período retroativo. Mas durante o período de experiência, a pessoa nem recebe o FGTS e também não vai ter direito a acesso a esse crédito. Da mesma forma, licença maternidade, funcionários com uma data ali para ser finalizado o contrato, ou até mesmo estagiários. Outras regras importantes ao digitar ali uma proposta do crédito do trabalhador. A primeira delas é apenas novos contratos. Então, vocês vão se deparar com clientes que, de repente, querem fazer um refim, né, como é chamado no nosso mercado, que é basicamente um refinanciamento daquela dívida. Então, ela vai mudar ali a instituição responsável por concessão desse crédito. Tá bom? Hoje a gente ainda não faz isso, tá bom? Isso é muito comum, por exemplo, com veículos, ou mesmo o INSS, que é um produto que tem alguns produtos para esse público, que são os aposentados, que é basicamente um refinanciamento daquela dívida. Então, ela migra basicamente de uma instituição para outra. Nós não fazemos isso por enquanto. Esse produto vai vir ao mercado ainda, mas por enquanto apenas pessoas que nunca fizeram ali a contratação dessa modalidade de crédito. Ok? Documentos aceitos na hora de formalizar, então, assim como o FGTS, também é exigido a formalização ali com documento, com a fotografia facial, e a gente só trabalha hoje com RG ou CNH. Outros documentos, mesmo que tenham foto, não são aceitos, tá bom? Esses são realmente os aceitos ali pela maioria dos bancos. Valor mínimo da parcela, essa outra informação importante, é de R$100, então eu vou explicar já novamente como funciona a dinâmica do produto, com algumas imagens, mas a gente tem um valor mínimo de parcela de R$100. A margem, como é que funciona essa margem? A margem, pessoal, ela está associada diretamente ao salário da pessoa. Então, quanto maior o salário da pessoa, maior será a margem. Via de regra, os bancos trabalham com 35% do salário da pessoa. Então, 35% desse salário é a margem consignável. E o banco vai avaliar se ele quer comprometer toda essa margem consignável ou se ele quer reduzir um pouco até para diminuir as chances de inadimplência. Né? Porque, às vezes, a regra do produto, a pessoa pode comprometer 50% do salário. Mas será que ela vai conseguir sobreviver só com 50% do salário dela? Pelo menos durante o período que ela tem que quitar essa dívida? Então, são todas situações ali importantes para poder assegurar uma saúde nessa contratação, tanto por parte da instituição financeira
quanto por parte do trabalhador de carteira assinada. E, por fim, o parcelamento da dívida, ele pode ser feito em 6, 12 e 24 vezes. Nós vamos ampliar isso aqui para 36 vezes e até valores intermediários, como 8, 10 meses, 15, 18, entendeu? Então, a princípio, o produto ele está restrito nessas regras. Bom, bancos aceitos na hora de pagar. Assim como o FGTS, a gente tinha restrição de alguns bancos, principalmente bancos digitais, que, né, hoje cada dia abre um banco novo, né? Cada dia é fundado um banco diferente, né, que são os bancos digitais ali. Então, para evitar ali de pegar algum banco que tem poucos critérios na hora de uma abertura de conta, a gente só trabalha com esses 4 bancos digitais, tá bom? E a maioria dos bancos físicos, que são os bancos mais tradicionais ali, que a maioria das pessoas tem conta nesses bancos, tá bom? Então, vamos evitar conta nos bancos digitais, porque há algumas restrições na hora de fazer o pagamento, justamente para evitar fraude, evitar golpes e por aí vai. Bom, eu trouxe uma simulação aqui na prática, eu acho que isso vai facilitar a visualização para vocês, tá bom? Essa tabelinha eu já disponibilizei lá no grupo para vocês poderão acessar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Mas eu trouxe aqui essa visualização prática aqui para vocês. Olha só, vamos simular aqui, uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$ 1.518 hoje, ela teria uma margem consignável, né, que é o banco que a gente trabalha, aceita, de aproximadamente ali 24%, que seria justamente R$ 371,91. Esse é o valor que ela consegue comprometer mensalmente para poder pagar essa tomada de crédito que ela fez. Então, vamos simular essa contratação durante 6 meses, 12 e 24. Em 6 meses, ela conseguiria fazer um resgate de um valor de R$ 2.014,71. Esse valor é o que ela vai receber na conta dela. E como é que ela vai pagar isso? Em 6 vezes de R$ 371,91, que é descontado diretamente na folha. Ela consegue pegar mais, Igor? Não consegue, tá bom? Esse é o máximo valor que pode ser comprometido para pagar essa dívida. Ela consegue pegar menos, Igor? Sim. Esse valor ele pode ser no mínimo R$ 100, então entre 100 e 371. Para essa pessoa, ela consegue trabalhar. Então, de repente, 371 ainda compromete muito para ela. Ela precisa de mais dinheiro ali para sobreviver no mês. Então, ela consegue pegar, de repente, 150 parcelado em 6 vezes, tá bom? Então, a gente consegue brincar com os valores e com a quantidade de meses. Essa mesma pessoa, pegando ali, pagando essa dívida em 12 meses, ela consegue pegar o máximo de valor liberado de R$ 3.701,99. E caso ela queira tomar uma dívida mais longa, de 24 meses, 2 anos, ela consegue pegar o valor de R$ 6.298,50, ok? Então, por exemplo, essa dívida aqui, ela pagaria com 24 parcelas de R$ 371,91, diretamente descontado na folha, tá bom? E esse é o valor exato que ela pegaria, que é depositado diretamente na conta dela, também em 3, 10, 15 minutinhos ali no máximo, é tão rápido quanto o FGTS. E o raciocínio ele é levado para os demais salários também. Então, uma pessoa que ganha um salário de R$ 2.000, ela consegue comprometer até R$ 490, tá bom? Em 6 meses, uma dívida ali de 6 meses, ela conseguiria receber R$ 2.654, uma dívida de 12 meses, R$ 4.887, e uma dívida de 24 meses, R$ 8.298. E aí uma pessoa que recebe um salário de R$ 5.000, consegue comprometer mensalmente R$ 1.225 e consegue receber R$ 6.600, R$ 12.193 e R$ 20.746, tá bom? Então, percebam, inclusive, pessoal, que os valores são maiores. Eu sei que boa parte de vocês já digitaram propostas ali altas de 10 mil de FGTS, 20 mil, 30 mil até, mas aqui é muito comum que os valores sejam maiores mesmo, tá bom? É bem comum que vocês se deparem com propostas pelo menos acima de R$ 1.000, tá bom? Então, as comissões vão ser mais generosas naturalmente, porque as propostas têm valores maiores, tá bom? Bom, quais são as vantagens ali para tomar esse tipo de crédito? Trouxe aqui alguns pontos. Esse é um processo simplificado e 100% online, então, mesma dinâmica que vocês enfrentavam no FGTS com esse produto, tá bom? Processo super simples, com alguns dados a gente consegue já simular, digitar a proposta, fazer a formalização, o banco passa, claro, para uma análise mais profunda ali, para poder identificar a capacidade de pagamento desse trabalhador, principalmente ligado a quanto tempo é a previsão dele continuar na empresa, né? Mas é super seguro, super simples, é bem rápido e tudo digital, como vocês já conhecem. O dinheiro cai na mão no Via Pix em 3 minutos.
Como o FGTS, às vezes, também tinha algumas instabilidades da Caixa, que são imprevisíveis. Do nada, a gente enfrenta ali uma instabilidade, a gente não está prevendo. Pode acontecer ele de durar um pouco mais, mas, via de regra, em 3 minutinhos, assim que aprovado, já está na conta do cliente. Ok? Esse é o empréstimo mais barato para o trabalhador brasileiro. Com o fim do FGTS, agora passa a ser o crédito do trabalhador, tá bom? Qualquer outra modalidade de crédito provavelmente vai ser bem mais cara, com uma taxa de juros bem maior, tá bom? Processo 100% seguro, a gente só trabalha com instituições autorizadas, temos ali um sistema antifraude para evitar que outra pessoa de outra titularidade, mesmo que de repente seja até a esposa ou o marido daquela pessoa, a gente evita pagar em nome de terceiros. Somente o titular do contrato ali pode receber da conta com o nome dele, ok? E, novamente, não há consulta ao SPC e ao Serasa. Então, de repente, mesmo que a pessoa tenha o nome sujo, vocês provavelmente vão receber muitas perguntas desse tipo. Pô, meu nome está negativado, será que eu consigo receber? Consegue, tá bom? Basta passar por uma simulação que a gente consegue fazer a liberação do crédito para essa pessoa, desde que, claro, ela tenha atendido aos demais critérios que eu apresentei anteriormente, tá bom? Bom, vamos então agora para um guia prático de propostas. Um dos pontos que eu gostaria de apresentar hoje é que vocês ainda não poderão acessar e digitar as propostas por conta própria, tá bom? Eu sei que vocês estão ansiosos, assim como o FGTS, vocês acessavam o login de vocês na nossa plataforma e digitavam as propostas, e vocês mesmos se viravam, liberavam dinheiro para o cliente, e só em ocasiões muito específicas que vocês vinham consultar a gente e pedir alguma ajuda. Infelizmente, a gente ainda não lançou esse produto para todos terem os seus usuários, tá bom? Por quê? O próprio banco, que, né, é um dos nossos parceiros aqui do Zé do Crédito, ele exigiu ali um crivo na hora de cadastrar usuários, tá bom? Então, vai precisar de certificação. Então, por enquanto, esse mês, pelo menos, eu peço que vocês aguentem um mesinho trabalhando nessa dinâmica que a gente está desde a semana passada, que é mandando os dados no número do Igor, né, que é o Zé do Crédito. Eu vou mandar agora aqui daqui a pouco, quando a gente finalizar, eu vou mandar lá no grupo. Vocês devem direcionar os dados para a simulação para o telefone do Igor, que é o número oficial ali do Zé do Crédito, tá bom? É por lá que nós três temos acesso e nós vamos se organizando ali para poder digitar essas propostas, fazer a simulação e retornar com uma resposta, ok? Por enquanto, pelo menos no mês de novembro, nós vamos manter essa dinâmica, tá bom? Mas todos vocês já confiam no nosso trabalho, sabe que a gente tenta ali ser o mais ágil possível, vai passar a proposta com total transparência para que você possa explicar para o teu cliente e encaminhar diretamente para ele, tá bom? Mas, por enquanto, a dinâmica vai ser essa, tá bom, pessoal? E em dezembro a gente já vai lançar oficialmente, todos vocês terão acesso ao usuário de vocês pela nossa plataforma, tá bom? E cada um vai poder se virar com a digitação da proposta, vai conseguir ali mexer na proposta como vocês quiserem, de repente mostrar até na mão para o cliente visualizar, tá bom? Mas bora lá, como que funciona a digitação de propostas. Bom, no FGTS a gente tinha ali aproximadamente 10 passos, aqui a gente tem 6, tá bom? Então é bem mais curto. Como é que funciona? Primeira coisa, a gente faz uma assinatura de uma autorização, tá bom? Como que a gente assina isso? Apenas com os dados que a gente pede para vocês, que é o nome, o CPF, o telefone e o e-mail do cliente. Nós mesmos conseguimos fazer o preenchimento, né, e fazer a autorização da consulta. Após esse passo, a gente consegue fazer a consulta de margem, então fazendo a autorização a gente já consegue descobrir o salário da pessoa e qual que é a margem que a gente consegue comprometer do salário dela para poder realizar uma liberação de crédito. Consultando a margem, a gente tem ali a simulação da proposta, a gente define a proposta, vai ser em 6 meses, vai ser em 24 meses, vai ser em 12 meses, vai ser 100 por mês, vai ser 200, vai ser 300, vai ser 500 por mês. Formatamos a proposta, vocês terão, a gente vai digitar a proposta. Então, simulamos, o cliente já definiu, bateu o martelo, isso, quero pagar tanto em tantos meses, beleza. Aí a gente vai coletar mais alguns dados, tá bom? Que eu já vou mostrar aqui na frente para vocês. Por fim, concluindo a proposta, a gente vai também liberar um link para formalização, então a gente vai encaminhar para vocês, encaminhar para o cliente de vocês. Esse cliente, da mesma forma como ele fazia anteriormente, vai precisar fazer a fotografia facial, a fotografia do documento, precisa ser obrigatoriamente RG ou CNH, e uma validação via token, tá bom? Por isso é importante passar o e-mail e telefone corretamente, ok? Tem que ser o telefone correto, com o DDD correto, com a sequência de números corretas, e o e-mail também. Por quê?
na hora da formalização, o teu cliente vai precisar fazer uma validação com um token que vai ser enviado por SMS, no telefone, e por e-mail, tá bom? Então, certifiquem-se que o cliente de vocês, principalmente o e-mail, pessoal. Às vezes, as pessoas não estão habituadas muito a utilizar e-mail, tá bom? Mas precisa ser um e-mail válido, tá bom? Porque ela vai receber esse código por SMS. Então, certifiquem-se que o cliente de vocês tem acesso ao e-mail, ou até que seja um e-mail de um terceiro, de uma pessoa próxima dele, a esposa, o marido, o filho, que de repente pode ter mais habilidades ali com tecnologia, mas precisa ser um endereço de e-mail válido, porque na hora da formalização o código vai ser enviado por e-mail, ok? Bom, vamos para a parte prática. Primeiro passo ali, a assinatura da autorização. Então, isso é nosso, é interno. A gente já tem uma plataforma aqui diretamente vinculada a um banco, tá bom? Que é, inclusive, a mesma bancarizadora que trabalhava com a gente na ZeroTac. Vocês lembram que é a QI? Então, é através da QI. Então, a gente tem um acesso diretamente ao banco aqui para poder digitar essas propostas. Então, essa é uma visualização nossa que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, a gente precisa ali, vocês sempre vão encaminhar para nós, no WhatsApp, para um cliente que quer simular uma proposta, o nome completo, o CPF, o telefone, o e-mail e a data de aniversário. Mas, Igor, aqui não tem data de aniversário. A gente também tem acesso a um outro banco, tá bom? Eu trouxe aqui para esse primeiro banco, mas a gente tem acesso a outros bancos que a gente faz simulações secundárias. Caso esse primeiro não aprove, a gente joga nos demais bancos. E esses outros bancos exigem a data de aniversário, tá bom? Então, sempre peguem esses 5 dados aqui na hora de solicitar uma simulação para nós. Tá bom? Eu vou mandar isso lá no grupo também, vocês podem ficar tranquilos, que tudo vai ficar claro também para vocês lá no WhatsApp. Beleza? Então, com esses dados, a gente consegue assinar o termo de autorização. Na sequência, a gente consegue fazer a consulta de margem e conseguimos simular a proposta, ok? Então, com esses dados, a gente consegue descobrir o quanto o cliente consegue se comprometer todos os meses, tá bom? Para pagar, né, esse valor que ele tomou de crédito. A gente consegue alterar o valor da parcela ou o valor total do crédito e consegue também selecionar o prazo para pagamento, que é 6, 12 e 24 meses por enquanto. Em breve a gente vai trabalhar com uma amplitude maior de período ali. Eu trouxe aqui um exemplo de uma proposta, tá bom? Deve ser até de algum de vocês que estejam aqui conosco, eu não lembro exatamente quem que é, mas eu trouxe uma proposta real, tá bom? Então, olha só, essa pessoa receberia R$ 4.053,98, e como é que é distribuído aqui os demais valores? Então, o valor de emissão, que é o valor que ela recebe, mais o IOF. O IOF, pessoal, nessa proposta aqui, ele é de R$ 138,96. O que é o IOF? Basicamente, é o imposto sobre operações financeiras. Então, o governo também fica com a parte dele, tá bom? Então, esse valor de emissão nada mais é do que o valor que o cliente vai receber na conta dele informada, mais o IOF, que é o imposto para você pagar o pagamento do imposto pela transação, tá bom? Essa proposta ela vai ser paga em 24 vezes de 417, tá bom? Descontado diretamente na folha, então 2 anos descontando R$ 417. A última parcela, ela vai ser feita no dia 28/12/2027, tá bom? Ou seja, isso quer dizer que a primeira vai ser feita dia 28/12/2025, tá bom? Então, logo no mês seguinte ali. Então, se a gente simulou a proposta na data de hoje, no mês seguinte já vai ser compensado na folha de pagamento do trabalhador. Taxas, 7% ao mês, tá bom? E o custo efetivo, que considera as outras taxas, inclusive o próprio IOF, de 7,43 ao mês, tá bom? No fim, isso vai custar ao cliente, somando ali os 24 vezes de 417, vai custar os R$ 10.015,92, tá bom? Pode parecer caro, poxa, Igor, mas está liberando 4 mil e tá... o cliente vai pagar ao longo de 24 meses 10 mil. Pessoal, se vocês consultarem qualquer outra modalidade de crédito, vocês vão ver que os valores são maiores até, tá bom? Então tem alguma outra modalidade que pode ser melhor, por exemplo, um financiamento de um veículo. Por que um financiamento de um veículo pode ser mais barato do que isso? Não costuma ser, mas pode ser que tenha ali algum banco que faça um financiamento de veículo que seja mais barato que isso. Porque o veículo é uma garantia. Se o cara não paga, se o cliente não paga, o banco vai lá e toma o carro dele, tá bom? E recompõe aquele valor que automaticamente quitaria a dívida. Aqui, ele está muito associado à confiança, né, e à crença de que esse trabalhador vai continuar empregado durante todo o período do contrato, tá bom? Então, lembre-se de uma coisa. Quanto maior
o custo do crédito, ele está ligado diretamente ao risco do cliente não pagar aquilo. Tá bom? Então, expliquem isso para o cliente. Explica também que ele vai pagar isso ao longo de muito tempo. Tá bom? Então, às vezes, talvez 417 para esse cliente pode ser um valor irrisório diante ali do que ele recebe. Ele consegue se manter, né, com o salário dele integral, diminuindo o valor da parcela, né, e ainda vai ter todo esse dinheiro na mão, de repente, para resolver uma pendência financeira, para fazer um investimento no seu negócio, ou para comprar algo da sua preferência. Eu não estou aqui para julgar o que cada um faz com o seu dinheiro, cada um utiliza da melhor forma. Tá bom? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem algo que eu já posso pontuar por agora. Leane, quem recebe 7.500? Vai seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Eu não trouxe essa simulação aqui, mas a gente pode enviar depois para vocês, mas é uma calculadora que a gente utiliza ali para descobrir o valor, mas vai seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Vai comprometer um percentual ali do salário dele que vai ser pago durante alguns meses para poder fazer a quitação do valor integral. A Rosiane pontuou, quanto mais parcelas, maiores os juros. O percentual de juros, ele é o mesmo, tá bom? Só que como ele vai ser incidido sobre um período maior, ele acaba, o montante total a ser pago, ele acaba sendo maior mesmo, tá bom? A Larissa, Igor, se o cliente for demitido antes de terminar as parcelas, o valor é quitado no FGTS ou no acerto? Perfeito, Larissa, eu já vou chegar nessa parte, mas é isso mesmo. Eu vou explicar como é que funciona essa dinâmica. Igor, meu cliente foi demitido, como é que ele vai quitar essa dívida? Eu já vou chegar nesse ponto aí, fiquem tranquilos que a gente já chega lá, tá bom? A Rosiane, sim, isso mesmo que eu quis dizer. Perfeitamente, Rosiane. Uma dúvida. Oi, Bruna, pode falar. Tudo bom? Uma dúvida. O cliente fez o empréstimo, tomou o crédito, que eu tô falando de FGTS, então... o que acontece? Ele terminou aquele período e ele já pagou. Ele pode solicitar novamente depois que ele pagou? Perfeitamente. Inclusive, à medida que ele vai pagando as parcelas, a margem já começa a ser liberada. E, de repente, ele consegue, por exemplo, num crédito de 12 meses, se ele pagar... Eu estou dando um cenário hipotético aqui, tá bom, pessoal? Tomou um crédito de 12 meses e ele pagou a sexta parcela, ou seja, metade do crédito, metade da margem dele já vai ter sido liberada novamente. E ele consegue tomar um novo crédito, caso ele precise, durante esse período que ele já fez uma tomada de um outro crédito. Tá bom? Então, isso acontece. Beleza? A gente precisa simular, é claro, mas isso existe, tá bom? A pessoa está pagando ali, já está pagando um crédito do trabalhador e ela toma outro de forma no mesmo período. Né? Então, está rolando ali dois empréstimos ao mesmo tempo, isso acontece, tá bom? Certo, deixa eu ver aqui. Por nada. A Rihanna, se o cliente for demitido de uma empresa e entrar em outra empresa, a dívida ainda fica para pagar? Eu vou explicar essa dinâmica da demissão aí já, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido essa simulação aqui. Eu trouxe ela aqui, que é uma simulação real, que rolou inclusive hoje cedo, então, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E a gente envia todos esses dados para vocês no WhatsApp, tanto para ficar super transparente para você e para o teu cliente, para ele saber o quanto que ele está pagando, quanto que ele está sendo cobrado e o quanto que ele vai receber, que no fim, né, é o que mais importa ali para o cliente. Bom, digitação da proposta. O cliente aceitou, o cliente quer tomar esse crédito, como que a gente faz? Como eu falei para vocês, até agora foi só uma simulação de proposta, tá bom? A gente só fez uma simulação de potenciais valores, né, que o cliente pode receber. O cliente bateu o martelo, Bruna, Rosiane, quero receber o meu dinheiro, e agora? Aí a gente vai para uma segunda etapa, que a gente precisa coletar alguns dados aqui, tá bom? Quais são? Algumas informações pessoais, algumas documentações a mais que não foram coletadas anteriormente, documentações como RG ou CNH, o endereço, também precisamos do endereço, o banco, a instituição financeira que ele vai receber o dinheiro dele, e, por fim, a gente passa por uma revisão ali da proposta para poder verificar se está tudo certo, todos os dados estão corretos, e, após isso, a gente vai para a formalização. E até pontuei aqui, ó, é importantíssimo que o telefone e o e-mail estejam corretos, porque haverá, na formalização, uma confirmação via token, tá bom? Então, nessa etapa de verificação, né, na etapa 5, após digitar todos os dados, é super importante que, né, a gente vai avaliar ali para ver se está tudo certinho,
é importante que o e-mail e o telefone estejam corretos, porque na hora da formalização haverá uma validação via token. Ele vai receber tanto via SMS quanto por e-mail, tá bom? Então, super importante certificar que os dados estão corretos. E aí, justamente na formalização, nada mais é do que um link. Vocês já têm essa experiência ali com o FGTS. A gente vai mandar o link no WhatsApp de vocês. Após a finalização da proposta, vocês encaminharão para o cliente, tá bom? E ele basicamente vai ter que fazer uma selfie com a facial dele, tá bom? Então precisa, obrigatoriamente, ser o titular da carteira de trabalho ali, quem está tomando o crédito. Ele é aceitável o documento RG ou CNH, outros documentos não são aceitos. E, por fim, uma validação via token. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência, né? Vocês vão fazer um login ali numa plataforma e ela pede uma confirmação por e-mail ou por SMS. Bem padrão, todo mundo já está acostumado com isso, então, recapitulando, essa informação é muito importante. Certifiquem-se de que o telefone e o e-mail do cliente de vocês esteja correto. Bom, formalizou e agora o que acontece? Já apaga, Igor? Bom, após a formalização é feita uma análise biométrica, assim como no FGTS, vai identificar se as informações batem, né? De fato, o RG é daquele cliente, se as informações preenchidas na proposta são equivalentes e se a facial, o rosto, né, bate ali com a titularidade daquele cliente, daquele serviço. Que bom. Lopes, quer perguntar alguma coisa? Tem social, né? Sim. Olha aqui do social aí, né? Deixa eu desativar o áudio aqui. Bom, beleza. Digitamos a proposta, o cliente formalizou, podem aparecer alguns status, assim como no FGTS aparecia alguns status ali, análise do banco, proposta aguardando pagamento, proposta aguardando formalização, aqui a gente também recebe uma notificação do banco para cada proposta. A primeira delas é falta de formalização, o cliente não formalizou ainda. Alteração de dados bancários, assim como a gente tinha no FGTS, aqui a gente também vai enfrentar ali, se o cliente de repente preencheu uma informação incorreta, como agência, como o número da conta corrente, o dígito, ou até o nome do banco, tá bom? Então precisa certificar que todas as informações estão corretas. Aguardando o pagamento, isso aqui quer dizer que já foi aprovado, então só está aguardando ali o período de processamento daquela transação financeira, paga, proposta que de fato foi depositada na conta do cliente, e a proposta recusada. Nós temos alguns motivos pelo qual uma proposta ela é recusada. E eu vou apresentar. Temos alguns motivos pelo qual a proposta pode ser recusada. Geralmente, esses motivos estão associados a uma análise de score, uma análise interna do banco para aquele cliente. Igor, mas você não falou que não analisa o SPC e o Serasa? Porém, ainda assim, o banco tem ali as suas análises, tem os seus dados, tem o histórico comercial desse cliente, tem o histórico bancário desse cliente em outras instituições. De repente, o banco analisa também o histórico de empregos desse cliente. Imagina só que uma pessoa, ela não para 6 meses numa empresa. Ele fica mudando de emprego de 6 em 6 meses. A probabilidade dele também ser demitido em um curto período de tempo desse novo emprego é alta. Então, a gente não sabe exatamente quais os critérios que o banco analisa, mas podem ser várias possibilidades que o banco vai se recusar a fazer uma liberação de crédito para esse trabalhador, tá bom? Mas a gente vai informar de forma detalhada para você e para que você apresente essa situação para o teu cliente, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Flávia perguntou, o RG tem que estar atualizado? Sim, de preferência tem que ser o último RG que foi expedido ali por ele. Tá bom? A Márcia só será com os dados bancários, agência e conta ou via Pix? Então, em algum banco a gente consegue via Pix, mas a gente já pede logo os dados bancários porque é importante que já engloba todos os bancos ali, tá bom? Mas é Pix também, tá bom? Apesar de usar os dados bancários, é Pix caindo no mesmo prazo. Não precisa se preocupar quanto a isso. Ó. Não é TED por ser dados bancários, fiquem tranquilos quanto a isso. É o prazo normal ali de qualquer operação. E agora algumas dúvidas que vocês podem ter, que a gente já enfrentou ali com os nossos promotores e clientes. Aceita tomador de crédito com nome negativado? Sim, tá bom. Aceita pessoas com nome no SPC ou Serasa. O trabalhador precisa de quanto tempo de empresa? Mínimo de 6 meses para tomar contratações ali de 6 e 12 meses. E caso queira fazer uma contratação mais longa, de 24 meses, precisa estar pelo menos há 1 ano na empresa, ok? Terceira dúvida que a gente mapeou, trabalhadores de qualquer empresa podem solicitar o crédito? Nós temos 2 critérios, tá bom? O primeiro critério é a empresa empregadora precisa estar atuante, precisa ter sido fundada há pelo menos 2 anos
e possuir pelo menos 10 funcionários. Às vezes, essa informação não é validada pelo banco, então pode passar. Mas é importante que o cliente esteja ciente de que pode ser reprovado caso a empresa que ele trabalhe não atenda a esse critério, de ter pelo menos 10 funcionários, mais 10 pessoas, mais 9 pessoas registradas na carteira, assim como ele. Tá bom? E por fim, as últimas 3 dúvidas. Limites de valores, o mínimo é de R$100, então vocês viram ali, independente do salário da pessoa, o mínimo mensal que pode comprometer do salário dela é de R$100. 50 não passa, 70 não passa. É R$100. Então, por exemplo, a pessoa pode tomar um crédito onde vai ser depositado, aliás, vai ser descontado em folha R$100 por mês durante 6 meses, que é R$600. Tá bom? Então, esse seria mais ou menos uma contratação mínima que pode ser feita. E o máximo é de 25 mil. Acho que é mais difícil a gente ter alguma proposta nesses valores, tá bom? Mas se for uma proposta de 26 mil, 30 mil, já não vai passar. Esse é o valor máximo que o banco tem como regra ali de liberação, ok? Quantos empréstimos o trabalhador pode contratar? Apenas um por contrato de trabalho. A Bruna perguntou mais cedo ali, se o cliente já tiver contratado, ele consegue contratar outro? A gente passa essa informação aqui, mas ele consegue sim, a gente consegue trabalhar em outro banco, por exemplo, né? Então, banco por banco, a gente consegue uma só por banco. Mas a gente tem acesso a mais de um banco aqui que consegue fazer uma segunda liberação enquanto já tem um contrato vigente ali para esse cliente. Tá bom? E por fim, acho que a dúvida que mais apareceu aqui no chat é se o cliente for demitido, o que acontece? Bom, o cliente foi demitido, todo aquele saldo devedor dele, ele vai ser abatido com 10% do FGTS dele, ok? Então, se a pessoa tem 10 mil, R$1.000 é utilizado para abater a dívida pendente que ele tem, e até 100% da multa rescisória poderão ser utilizados para abater a dívida, tá bom? Então, a multa rescisória, basicamente, é um valor pago pela empresa para o trabalhador, a partir da rescisão do contrato de emprego ali com ela, tá bom? E pode ser utilizado até 100%. Se não for necessário, o 100% vai ser utilizado menos, tá bom? E se for necessário mais do que isso... Bom, Igor, a multa rescisória e o FGTS não foram suficientes para pagar o saldo pendente. O que acontece se ainda houver saldo devedor? Ele é transferido para o próximo vínculo empregatício. Então, assim que ele tiver um novo emprego, for contratado por uma outra empresa, essa dívida vai ser transferida para a folha de pagamento desse novo contrato. Tá bom? Então, de alguma forma, o trabalhador tem que pagar, né? Então, em caso de demissão, esses são os cenários. 10% do FGTS, até 5% da multa rescisória, e, por fim, rola o contrato para a nova instituição, a nova empresa que esse trabalhador vai ser empregado. Beleza? Show? Bom, pessoal, é isso. Novamente, parabéns a todos. Espero que tenha ficado o mais claro possível. Desejo sucesso, tá bom? Nessa jornada. Eu sei que vai ser um pouco complicado aí para vocês nessa nova dinâmica. Vocês já estão acostumados a acessar o usuário de vocês, digitar as propostas de vocês, mas nesse cenário vocês vão ter que passar os dados para a gente no privado, para que a gente possa digitar as propostas diretamente no banco. A gente ainda não consegue criar usuário para cada um individualmente, porque ele tem algumas exigências que nem todos os promotores atendem. Então, esse mês a gente vai passar dessa forma, tá bom, pessoal? Mas fiquem tranquilos, a gente já tem pessoas que estavam há bastante tempo aqui conosco. Vocês sabem, a gente sempre se comprometeu em repassar a comissão corretamente, repassar o mais rápido possível, pagar as premiações. A gente tem bastante promotoras que foram bastante vezes premiadas, a Bruna é uma delas, recebem os presentes ali na casa de vocês. A gente sempre está à disposição para poder auxiliar, tenta responder vocês o mais rápido possível. Então, vocês já conhecem o nosso trabalho, acho que eu não posso poupar aqui as palavras para poder gerar confiança em vocês, porque a gente já tem promotores que já estão há bastante tempo conosco e sabe que a gente é super justo na maneira da gente trabalhar, tá bom? Comissão, sei que vocês também querem saber disso, a Rosiane até me cobrou ali no chat. A gente está repassando 4% do valor liberado para o cliente, tá bom? O valor é 4%. Tem alguns promotores, poxa, Igor, mas no FGTS vocês pagavam até 15%. Pessoal, é outro contrato, outra modalidade, o sistema aqui é completamente diferente, então não tem como se basear no FGTS, ok? Então, o valor que a gente está repassando, independente do prazo, é de 4%, ok? Então, em cima do valor liberado para o cliente.
Se o cliente recebe 10 mil reais, o valor que vocês recebem, né, de comissão é 400 reais. E é muito comum que vocês vão se deparar com propostas altíssimas, tá bom? Diferente do FGTS, que era mais difícil, diferente do FGTS, que era mais difícil a gente ter propostas maiores, geralmente era 200, 300, 500 reais, tinha bastante, né? Aqui é muito comum, tá bom? Até porque o contrato mínimo é de 600 reais, porque é o parcela menor de 100 reais e o prazo mínimo é de 6 meses, né? Então, a menor proposta vai ser 600 reais, beleza? Mas o cliente, se ele consegue mais margem, é óbvio que ele vai querer mais, tá bom? Então, se uma pessoa tem um salário maior, proporcionalmente o valor liberado para ela vai ser maior. E a gente pretende ampliar os prazos, tá bom? A gente pretende ampliar os prazos para 36 meses, por exemplo, e com prazos intermediários. Ok? A Rosiane, mas você falou que iria melhorar. A gente vai melhorar, sim. Assim que vocês tiverem o acesso ao banco, as comissões vão ser melhores. Tá bom? A gente está trabalhando, é tudo muito novo para todo mundo, até os bancos estão implementando tudo isso agora, tá bom? É super recente, esse é o valor que a gente conseguiu negociar com o banco para poder repassar para vocês, tá bom? Então, por enquanto, o valor vai ser de 4% em cima do valor liberado. A Bruna já está há bastante tempo aí conosco e sabe que a gente foi aumentando a comissão ao longo do tempo, a gente tinha uma comissão mais baixa no início, a gente foi melhorando o nosso relacionamento com os bancos e conseguindo repassar um valor melhor para vocês, tá bom? Inclusive, a gente trouxe ali as premiações, né? Tem gente que recebe, às vezes, mais dinheiro em premiação do que em comissão, porque a gente tem muita premiação no Ressaque, que é diária, semanal, que é bidiária, então considera 2 dias, tem a premiação mensal, então a gente paga muito prêmios para vocês que também custam para a gente. Mas a gente sabe que vocês valorizam isso, que é legal, essa competição saudável entre a gente, né? Os premiados aí do mês de outubro já escolheram as suas premiações, vão receber ali já, a gente já está fazendo as compras e mandando para o endereço de vocês. Então, é uma preocupação nossa, sim, melhorar as comissões de vocês, porque a gente sabe que muita gente depende disso, trabalha exclusivamente com isso. Então, sim, é uma preocupação nossa melhorar as comissões. Assim que todos vocês tiverem o acesso ao banco, que a gente está criando essa negociação, esse relacionamento, vocês vão ter uma comissão melhor, vocês podem ter certeza disso. Em dezembro, vocês terão o próprio acesso de vocês, vão ter autonomia para a digitação das propostas e vão conseguir, por conta de vocês, digitar as propostas, apresentar para o cliente e o processo fluir de forma autônoma, como acontecia no FGTS. Beleza? Bruna, quer falar alguma coisa? Vi que você ligou o microfone. É muito bom trabalhar com vocês, é uma empresa muito séria e realmente as premiações, assim como tu falou, né? As premiações tu conseguia tirar bem mais de premiação às vezes do que a comissão mesmo. Eu mesma já ganhei vários meses de Netflix, pipoqueira e as outras coisas lá, então é muito bom trabalhar com vocês. É isso aí, Bruna. Obrigado pelas palavras. Então, até Eu que agradeço. eu prefiro poupar aqui as minhas palavras e que todos vocês aí, eu sei que têm uma excelente experiência. Às vezes demora um pouco o suporte, às vezes vocês chamam a gente num domingo de noite e a gente não responde, mas a gente se preocupa em prestar um atendimento mais rápido possível a todos, né, para que vocês consigam também oferecer uma boa experiência aos promotores. Leane, tudo bem contigo? Quer falar alguma coisa? Tudo. É que nem eu tive ali, né? Os colegas estavam bastante preocupados com tudo, a demora, então sempre dá uma demanda. Assim como eu já comentei contigo, eu arrisquei entrar em outras bancarizadoras, em outras agências, para ver como funcionava, né? Já estava trabalhando ali um pouco antes de começar com CLT, e a comissão ali é geral, esse mesmo valor de comissão, né? Como foi ali o dito, dos 4%. E vamos para cima, né? Mais uma premiação. Boa, Liane. Parabéns, você foi top 1 do mês aí. Parabéns aí. Entrou há pouco tempo também, já tá mandando muito. Parabéns, você merece. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Espero ter deixado o mais claro possível o funcionamento desse novo produto. Eu vou mandar esse material para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Então, lá no grupo, todos vocês terão acesso. Vão poder consultar o material quantas vezes forem necessárias. A gente também está desenvolvendo mais mídias
para vocês publicarem nas redes sociais, né? E poder captar os clientes de vocês. Falem com os clientes de vocês de FGTS, tá bom? Se vocês precisarem da lista, fiquem à vontade para poder pedir para a gente já manda ali, mandamos ali no final de outubro para que vocês fizessem o ressaque. Pode chamar toda essa lista, tá bom? Com certeza muita gente ali vai querer tomar essa nova modalidade de crédito ali, né? No fim das contas, pessoal, todos nós estamos precisando de dinheiro, né? O cliente de vocês não é diferente, a gente quer ter acesso a esses recursos para que, de repente, possa facilitar outras áreas da nossa vida. Não é verdade? Suporte. O suporte funciona da mesma maneira. Durante a semana, pode falar com a gente a qualquer hora. Claro que no final do dia ali, pode ser que você só receba uma resposta no dia seguinte. Então, vamos alinhar as expectativas nesse sentido, tá bom? Das 7 às 18 horas, provavelmente a sua resposta vai ser imediata, tá bom? Se passar das 18, já alinha com o cliente que a resposta do banco pode vir até o dia seguinte pela manhã, tá bom? Final de semana, a mesma coisa, geralmente fica um de nós ali disponível para poder atender, mas não contem com isso, tá bom? Não contem com isso, não gere expectativa no cliente, que ele vai receber o valor de imediato, tá bom? Sempre trabalhem ali, principalmente, alinhem as expectativas com os clientes de vocês, que o pagamento e as simulações são dentro de horário comercial. Segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Beleza? Acho que é isso. Os meninos aí, Gustavo, Igor, querem falar alguma coisa? Querem deixar um recado para os promotores? Fiquem à vontade. Bom, é isso aí, pessoal. Eu acredito que a grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que vieram de treinamentos, né, que eu passei em algum determinado momento. A gente realmente migrou o nosso produto. Em breve ali, complementando um pouco do que o Igor disse, a gente está trazendo aqui algumas parcerias de bancos para cada um ter o seu usuário individual, a gente está correndo com isso, a pretensão é que no máximo até o fim do mês a gente já consiga liberar para vocês terem autonomia de realizarem as próprias operações, então acabar se tornando algo ali tanto mais, vamos dizer assim, trazer uma liberdade maior para vocês e deixar mais prático para a gente desse lado aqui também. Nosso foco está todo nesse, e é isso aí. O que vocês tiverem ali de simulação para fazer, poxa, caiu um cliente aqui, possivelmente essa pessoa tem margem aprovada no empréstimo CLT, pode me mandar, estou fazendo com todos vocês, tá? Só peço um pouquinho de compreensão, porque às vezes pode ser que demore um pouquinho ali para responder, mas pode ter certeza que vocês vão obter respostas minhas aí em relação a todas as simulações que vocês forem passando, e continuamos juntos nessa. Que vocês precisarem, acredito aí que se não todos, mas a maioria tem o meu número de contato, alguns têm até o meu número pessoal, pode chamar lá que com certeza a gente vai estar disponível para esclarecer todas as dúvidas e solucionar qualquer problema de qualquer tipo de cliente de vocês. É isso aí, conto com vocês também podem contar com certeza comigo. Pessoal, vai vir mais premiações, tá bom? A gente vai trazer novas premiações aí para vocês. Sempre que vocês precisarem, pode estar me chamando lá no WhatsApp também. Todo mundo que vocês anteciparam do FGTS pode entrar em contato novamente, que vai ser possível antecipar do CLT, porque eles já trabalham de carteira assinada, tá bom? Caso vocês queiram mandar para mim também fazer a simulação, pode mandar que eu vou estar à disposição. Bom, pessoal, é isso então. Centralizem ali o envio das informações dos dados, tá bom? Nome, CPF, telefone, e-mail e data de aniversário. Vou mandar isso tudo no grupo. Centralizem no grupo no WhatsApp do Zé do Crédito, tá bom? Vou mandar novamente para vocês. As simulações serão feitas principalmente por esse telefone. Todos nós temos acesso aqui, a gente se organiza para poder simular, enviar os dados para o banco e obter um retorno da resposta. Tá bom? Eu acho que é isso. Se algum promotor gostaria de fazer mais algum comentário, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Rose. Peraí, só um minuto, que agora até me fugiu. É tanta gente me chamando aqui no coisa. Por enquanto vai ser vocês, que nem você explicou, né? Que vai ficar digitando a proposta. Então, o melhor mesmo será, para não acontecer o que aconteceu comigo da sexta-feira, trabalhar por enquanto só de segunda a sexta mesmo, e se a gente pegar a proposta, deixar só para digitar na segunda, porque aí também não fica dependendo de um de vocês, né? Porque acaba que sobrecarrega e a gente fica preso no cliente enchendo o saco no final de semana e não dá certo, né? Perfeitamente, Rose. Alinhem as expectativas com os clientes,
tá bom? Se o cliente vir ali com uma proposta depois do horário comercial, fala para ele que a simulação só retorna do banco no dia seguinte pela manhã, tá bom? E final de semana a mesma coisa. Pode ser que algum de nós estejamos disponíveis para fazer uma simulação? Pode ser, tá bom? Mas não contem com isso, porque às vezes o cliente está desesperado para poder receber um dinheiro, para quitar alguma coisa, para comprar alguma coisa, e aí pode acabar frustrando você e o cliente. Então, para a gente ter as expectativas bem alinhadas, segunda a sexta, padrão, qualquer banco funciona de segunda a sexta. Acho que as pessoas... É porque a gente acostumou vocês, né, a suporte de segunda, domingo. Vocês recebem a comissão de feriado, segunda, domingo, sábado, e a gente começou, inclusive, isso no Natal do ano passado. Então, no Natal, as pessoas estavam recebendo comissão. Isso não existe em lugar nenhum, pessoal. Então, essa é uma implementação que nós fizemos, porque a gente sabe a importância de ser o mais rápido possível para proporcionar a melhor experiência para você, nosso promotor, e para os clientes, tá bom? Mas, pelo menos por esse período de transição, tá bom? Que a gente vai passar em novembro, com as simulações sendo feitas exclusivamente pelo nosso canal de atendimento, vai ser dessa forma. De preferência de segunda a sexta, tá bom? Das 7, então de manhãzinha a gente já começa a simular ali até as 18 horas, tá bom? Passou disso, pode ser que haja ali um retorno da nossa parte, sim, mas não contem com isso até para não frustrar o cliente. Beleza? Outra coisa, vocês vão fazer aqueles cartazes também com a nossa foto? Para estar postando material? Vamos sim, a gente já mandou alguns lá no grupo, tá bom? A gente está providenciando mais essa semana, a gente está com bastante demandas aqui, mas a gente vai correr com isso, tá bom? E o cartaz individual de cada um, ele pode ser feito da seguinte maneira. Quem tiver interesse, manda mensagem para o Gustavo no WhatsApp, que ele vai providenciar ali para vocês. A gente não consegue liberar para todo mundo de uma vez, porque são muitas pessoas, né? A gente acaba liberando ali no primeiro contato, né, para as pessoas que participam do treinamento, fazem a formação, e aí sim, junto com o certificado, junto com o acesso à plataforma, a gente já libera a foto de perfil. Quem tiver interesse, manda mensagem para o Gustavo, que a gente formata ali para vocês atualizarem a foto de perfil de vocês, tá bom? E lembrando que o FGTS vai se manter, tá bom, pessoal? Mudou as regras, tá bom? Vai ser mais restrito, vai diminuir significativamente os valores e os clientes que podem antecipar, mas a plataforma vai continuar de pé, tá bom? Eu não sei se vocês já tentaram fazer alguma antecipação hoje, né? Porque sábado e domingo não funcionou por conta da manutenção da API. Se vocês tiverem problemas com alguma digitação de proposta, manda pra gente, tá bom? Mas, via de regra, o produto vai ser estabelecido, de forma geral, a partir da semana que vem. Isso é generalizado, tá bom? Tá todos os bancos se adaptando ainda às mudanças e às novas regras da Caixa, tá bom? Então, a partir da semana que vem, provavelmente as propostas devem fluir, beleza? Essa semana, caso vocês forem simular e reporte algum erro, manda pra gente no privado que a gente vai tentar entender o motivo para poder esclarecer ali a situação. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de todos. Leane, quer falar mais alguma coisa? Não. Ah, tá. É que você tá com a mão levantada aí, mas tudo bem. É isso, pessoal. Dúvidas, mandem pra gente no WhatsApp, no grupo. Com certeza terá alguém para poder atendê-lo. Novamente, dados de cliente para simulação no número do Zé do Crédito. Vou mandar lá no grupo. E para os que querem uma foto personalizada para poder colocar no perfil ali do Zé do Crédito, com todos os benefícios em realizar a tomada de crédito conosco, mandem mensagem para o Gustavo, que ele vai providenciar para vocês. Fechado? Ficamos à disposição, sucesso a todos. Dúvidas, a gente vai mandar, vocês podem se comunicar com a gente através do grupo e a gente segue mandando os materiais comerciais para facilitar o trabalho de vocês e o atendimento aos clientes de vocês. Fechado? Uma boa tarde a todos, pessoal. Contem conosco e até mais. Vamos ficando por aqui. Valeu, hein?